Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lambeia as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esses porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a água à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente que se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão, a provisão e as buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até às tendas, e as feriu e caíram, e as transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhe a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu disser, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estivessem a buzina,
então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, e havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naftali e de Azer e de todo o Manassés foram convocados a perseguiram aos midianitas, e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, na semana passada nós conversamos aqui, falei para os irmãos sobre o que antecedeu esse combate, né? O que antecedeu essa situação de guerra, todo o preparo, todas as provas que Gideão fez com Deus, e todo o diálogo de Deus com Gideão, para possibilitar o servo de Deus ser vitorioso nessa batalha que nós lemos agora. A batalha de Gideão contra os midianitas, com 300 homens, é um clássico das pregações, mas existem muitas coisas aqui, irmãos, a serem destacadas, além da maneira como Deus escolheu os 300, a própria condição do povo, como eles estavam, e a maneira como a Bíblia Sagrada relata os fatos. Por exemplo, eu confesso que eu nunca preguei sobre Pura, o moço de Gideão, mas tem uma grande mensagem aqui, irmão, a ser pregada sobre Pura. Vou chegar lá, o moço de Gideão, que Deus mandou ir lá no arraial dos midianitas, ouvir o que eles tinham a falar sobre Gideão. Meus irmãos, se nós observarmos o capítulo 7, você vai observar que o capítulo 7, na maioria das traduções da Bíblia Sagrada, não vai começar chamando Gideão de Gideão. A Bíblia dando continuidade, o capítulo 7 dando continuidade à narrativa do capítulo 6, aonde Gideão passou a se chamar, a ser conhecido por Jerubbaal, por ter destruído os altares de Baal e de Azera. E, irmãos, o capítulo 7 começa, então, lembrando os grandes feitos de Gideão. Porque a Bíblia diz, então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. E aqui, irmãos, nós já poderíamos passar o restante da noite falando e perguntando, indagando a todos nós, como as pessoas nos conhecem por aí. Como é que nós somos conhecidos aí fora. Interessante que as pregações, eu presto muita atenção ao que eu prego. Quando eu chego em casa, eu vou ouvir a maneira como eu ensinei, para ver se eu falei algo que eu não deveria falar, e quando eu identifico, eu corrijo depois no culto seguinte. Mas, por exemplo, é comum nós observarmos assim,
inclusive é um discurso de quem é desviado, né? Deus não olha para a sua aparência, Deus olha para o seu coração. Na verdade, irmãos, Deus olha para as duas coisas, porque a Bíblia fala de aparência, da maneira como nós devemos seguir a Deus. E é muito interessante, porque João, por exemplo, você pega os grandes homens da Bíblia, João é conhecido como o Batista, porque ele tinha por ofício batizar. Né? O que ele fazia, o que ele mais fazia, o que o tornava conhecido diante do povo, era o que ele fazia para Deus, ou seja, ele batizava. Não é bom, irmãos, nós sermos conhecidos por aquilo que nós fazemos para Deus? Já aconteceu comigo algumas vezes, de eu estar em alguns lugares e as pessoas virem perguntar se eu sou crente. Não está escrito, eu tenho uma testa bem grande, mas não está escrito lá crente. Né? Mas é interessante como as pessoas às vezes identificam. E eu sei que isso já aconteceu com os irmãos também. Coisa boa, irmãos, é sermos conhecidos por aquilo que nós fazemos para Deus. Então eu quero que você desde já guarde essa verdade. Se você não é conhecido por aquilo que você faz para Deus, já é hora de você se tornar conhecido por isso. Porque assim, irmãos, olhe, eu fui visitar hoje uma pessoa que a diretoria da igreja me pediu. E foi difícil achar a casa do irmão, porque ele me mandou a localização pelo GPS e caiu num valo. E eu fui procurar onde ficava a casa do irmão, ficava 5 ruas para frente. Mas o GPS, a localização que ele me mandou por valo. E é interessante que eu saí perguntando, você não conhece fulano? Ele mora nesse bairro, ele mandou isso aqui para mim. Aí teve um homem que disse, sei quem é, fulano fofoqueiro. Meu Deus, o homem que mais fala da vida dos outros. Mora ali, passa 3 ruas à direita, uma casa verde, você vai achar é a casa dele. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Quando eu estava preparando isso aqui, eu lembrei de comentar isso com os irmãos. Como as pessoas estão nos conhecendo. Não é, irmãos? Como as pessoas nos conhecem. Isso é muito importante, porque Jesus, quando falou com os seus discípulos, por isso que as pessoas estão desviadas, não ligam para isso. Porque Jesus, quando falou, ele falou para os seus discípulos. Ele disse assim, vocês são, ou seja, ele falou para os seus seguidores, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não é? Então, mesmo que você não queira ser, mas se você é um discípulo de Cristo, você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. E como é que nós vamos ser sal da terra, se nós não somos conhecidos por sal da terra? Não é, irmãos? Então nós temos que pensar muito nisso. Olhando, seguindo em frente ali, irmãos, você vai observar que Gideão, no capítulo 7, ele diz assim, a Bíblia diz que se levantou Gideão de madrugada, e todo o povo que havia com ele, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas era para o norte do outeiro de Moré. Aí a Bíblia diz assim, tinha muita gente com Gideão, mas a Bíblia diz que Deus, nós já vimos isso aqui, irmãos, que Deus, apesar de ter cumprido os votos ali de Gideão, as provas que Gideão impôs diante dele, mas Deus deixou claro, quem manda sou eu. As coisas têm que ser do jeito de Deus. É interessante, nós não cultuamos a Deus do nosso jeito. Lembre-se sempre que eu comentei com os irmãos outro dia, que certa vez eu fui dar aula sobre liturgia no curso teológico. E eu comecei a minha aula dizendo, o problema da liturgia da igreja brasileira foi ter se tornado brasileira em muitos lugares. Porque a liturgia brasileira, ela é terrível, é um desastre. Não é? Tem igreja que tem baile funk. Não é? Vocês já viram, tem na internet isso. Os camaradas, é um grupo de funk. Vamos ouvir agora, não é uma coreografia como as meninas às vezes fazem na nossa igreja. Aquelas coisas que a gente dá glória a Deus, não, um baile funk. Qual a diferença entre o baile e o funk? Misericórdia. Né? E dançando na igreja, fazendo passinho. Eu vim essa semana para casa com Thaisa. Eu não sei se vocês já viram um ritmo novo, que é a sofrência. Já viram? Já ouviram falar? Tem os cantores aí, o rei e a rainha da sofrência. Aí eu vim ouvindo assim, aquilo não é um hino, é uma música. Porque um hino é uma música que é cantada em homenagem a uma nação ou a um Deus. Mas aquilo ali não é um hino, é uma música.
porque era uma música, Franciel, acredite, em ritmo de sofrência para crente, sofrência para crente. Eu digo, como é que um crente batizado no Espírito Santo procura sofrência para ouvir? Se o Espírito Santo traz alegria, não é interessante, irmãos? É interessante, a gente deve criticar, porque vocês não levam isso para dentro da casa de vocês, não. Quando tocar isso no rádio, desliga o rádio. Ninguém escuta sofrência dentro de casa, a pessoa, meu Deus, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui morrendo, porque o meu amado não gosta mais, vai para lá, Satanás. Eu quero trazer um tapete de fogo para dentro da minha casa, né? Pisa no tapete de fogo e pula e roda e dá glória a Deus, é verdade. Crente pentecostal tem que fazer barulho, meu irmão. Tem uma irmã aqui na igreja, que eu não vou dizer quem era, vou nem olhar para ela. Mas mais uma vez os vizinhos me chamaram para dizer assim, meu Deus, essa irmã passa o dia cantando o hino da harpa, e canta bem alto. E os caras não sabem, aí eu disse ao vizinho, está incomodando? Aí ele disse assim, não, quando ela para de cantar, a gente sente até falta já, né? Mas é verdade, crente tem que ser assim. As coisas para Deus são do jeito de Deus. Aí Deus olhou para Gideão e disse assim, Gideão, ó, tudo bem, tem muita gente, muito é o povo que está contigo para eu dar o midianita em sua mão. Sabe por quê? Porque se você for com esse povo, eles vão destruir os midianitas. E olhe lá, irmão, que Deus conhece o seu povo. Deus conhece o seu povo como ninguém. Olha o que é que ele disse. Se eu der os midianitas na mão do povo de Israel com essa quantidade de gente aí, eles vão dizer, a minha mão nos livrou dos midianitas, não foi Deus. Deus sabe, irmãos. Deus levanta motivo para a gente orar de tempos em tempos, é ou não é? De tempos em tempos levanta uma tribulação. Se estiver tudo bem, desconfie. Que é para a gente orar, para a gente não perder o contato com Deus. Agora Deus falando com Gideão, ó. Tem que ser do jeito dele. E ele diz uma coisa interessante, ó. A fim de que Israel não se glorie contra mim. Você observa, irmão, a glória, ela é exclusiva de Deus. O nosso Deus é exclusivista. Claro, ele quem criou tudo. Igual a ele, existe outro Deus, irmãos? Não existe. Então, por que dar glória a outro Deus? Eu falei, escute a instrução do seu pastor. Principalmente os mais jovens que estão aqui, que pregam a palavra de Deus. Está uma moda agora de trazer a glória de Deus para o pregador. Irmão, você está sofrendo, está com dificuldade, mas eu vim aqui solucionar o seu problema. Eu digo, meu Deus, quem foi que ensinou isso a esse povo? Você não diz isso não, né, Tiago? Por isso que eu estou falando. Se você falasse, eu não dizia não. Você não ficar com raiva de mim. Mas tem gente por aí, agora pegaram essa mania. É verdade, irmão, vigie isso. Vigie nessa história. É verdade. Irmão, está aqui um problema, não sei o quê. Mas eu vim aqui, eu fui enviado, não sei de onde, para cá, para mudar a situação dessa igreja. Meu Deus do céu. E Jesus onde é que fica? Não é, irmão? E Jesus onde é que fica? Aí o apóstolo Paulo diz assim, eu plantei. Olha só, ele fez muita coisa. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele bate no peito. Quem plantou foi eu. Eu plantei. Aí ele diz, Apolo regou. Aí tem um mais. Que é uma conjunção adversativa, não é? Mas, quem deu o crescimento foi Deus. Aí ele diz, pelo que o que planta não é nada. Nem o que rega. Agora, o Deus que dá o crescimento. Não é verdade, irmãos? Então tenha cuidado. A glória tem que ser exclusiva de Deus. Aí a Bíblia diz, Deus fez isso para que o povo não dissesse, não se gloriasse da sua própria mão. Irmãos, cuidado. A pessoa chegar ao ponto de dizer, eu sou a solução para o problema de vocês. A pessoa chegar ao ponto de dizer isso, é porque ela já está se achando como outra moda que andou outro tempo aí, por causa de uma palavra que deram os Gideões. Aí saiu um monte de gente dizendo que era semideus. Nós somos semideus, misericórdia. E como é que Deus vai dividir o céu com esse povo todo? Não é, irmão? Não. Nós somos servos, irmãos. Nós somos pó. Nós dependemos da misericórdia de Deus para nós ressuscitarmos um dia, se Jesus não tiver voltado e a gente morrer. Nós dependemos da misericórdia de Deus para transformar o nosso corpo num corpo glorioso.
Nós precisamos de Deus para curar. Ninguém tem poder para curar. Eu tenho um ensino clássico na nossa igreja sobre os dons. Eu aprendi na escola dominical, Mano Luciene, eu aprendi que existem os dons, todo dom provém do Espírito. Agora, alguns Deus nos dá e outro Ele concede. Conceder como se fosse uma espécie de empréstimo. Por exemplo, os dons ministeriais e pessoais Deus nos dá. Agora, os dons espirituais, o apóstolo Paulo disse: pelo Espírito não for dado, a ninguém é dado. Pertence ao Espírito. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo de um dom ministerial, a música. Deus dá ou não dá o dom para alguém da música? O dom da palavra, Ele dá ou não dá? Agora eu vou dar um exemplo para você, a cura. Quem é de nós aqui que pode curar alguém? Quem é da gente aqui que pode curar alguém? Quem é da gente aqui, irmãos, que tem poder para operar maravilhas e prodígios? Quem é de nós aqui que tem o poder de ter ciência e sabedoria, se não for o Espírito Santo que der? Ele concede para a confirmação da pregação do Evangelho. Ou seja, para que o nome de Deus seja glorificado e a igreja edificada. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. A glória pertence a Deus. E se não for por Deus, nós não temos nada. E até os dons ministeriais, eu vou fazer uma observação. Deus dá enquanto nós estamos exercendo o ministério. Porque eu já vi pessoas aí que se desviaram e tentaram pregar de novo. É como uma lata tinindo no deserto. Não acontece nada. Não sei se vocês já viram isso. Se desviou dos caminhos do Senhor, tentou tirar a glória de Deus, não acontece nada mais. Porque a glória pertence a Deus.